Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira, 5 de fevereiro, meio da semana. Mas que alegria imensa estar junto com você. Você também acompanhando as meditações diárias e assim nós crescendo em graça e sabedoria. Hoje, quarta-feira, a igreja dedica à família. Que nessa quarta-feira você possa intensificar a sua oração mais para a sua família, para que aconteça graças e bênçãos, curas e libertações àqueles de sua casa. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus, que é Pai, o amor de Jesus e a força do Espírito Santo esteja conosco. Hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6. Marcos 6, de 1 a 6, é o texto onde Jesus ele volta para Nazaré, sua terra natal. E lá, muitas pessoas, ele era bastante conhecido, não era uma cidade tão grande, era uma região não muito grande, era um vilarejo, então praticamente todos conheciam Jesus, e quando ele volta, as pessoas perguntavam, não é ele o carpinteiro? Não é ele o filho de Maria? Não é ele o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não vivem aqui entre nós também as suas irmãs? E aí, por causa dessa questionamento, ele saiu aqui do nosso meio, como ele se diz que ele é o Filho de Deus? Como pode operar grandes milagres por ele, se é ele que viveu aqui no nosso meio, saiu, agora voltou? Então, um questionamento do povo lá, os amigos, os parentes, pessoal daquela região. E o que acontece? Quando se faz esse tipo de questionamento, se fecha o coração. Se fecha para a realização de obras na nossa vida. Se fecha para a fé. E se fechando para a fé, não há uma escuta da palavra, não há uma abertura para a cura, para a libertação, não há uma abertura para o milagre, porque o coração se fecha porque às vezes queremos ver pessoas diferentes, pessoas longínquas, que fazem milagre que às vezes pessoas tão próximas de nós podem estar a fazer acontecer essas obras de Deus. E assim aconteceu com Jesus. E ele termina, o Evangelho termina dizendo, não pôde fazer a ele ali milagre algum, curou apenas alguns poucos enfermos. Por quê? Por causa da falta de fé daquelas pessoas, e a falta de fé porque ligaram a fé à pessoa que era tão próxima deles. Se eles tivessem escutado a palavra de Jesus, deixado a palavra do Senhor agir no coração deles, eles iam ver que aquelas palavras do Senhor eram palavras que vinham de Deus, porque Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um só. E aí Jesus teria feito muitos milagres. Aqui fala, de que é o irmão Tiago, José, Judas, Simão. Naquela época, na linguagem hebraica, não havia o termo de parentes, mas se chamava irmão toda aquela clã, todas aquelas pessoas que estavam em volta, parentes, do mesmo sangue ou não, eram todos chamados de irmãos. Mas o Evangelho já então quer nos dizer de que, por eles conhecerem Jesus toda a infância dele, de quem ele tinha nascido, eles se fecharam para uma obra salvífica, uma obra de Deus. Não deixemos que isso aconteça em nós. Estejamos sempre abertos à palavra de Deus. Possamos pedir ao Senhor discernimento, sabedoria e ciência para escutar e assim acolher aquilo que vem dele, independente de quem está falando. Lógico, pedindo sabedoria, discernimento e ciência
para que aquilo que alguém esteja falando seja provindo da graça de Deus, que não esteja contra a igreja e não esteja contra o evangelho. E aí a gente deixa, né, acontecer a obra de Deus. Hoje, então, como nós falamos, dia da família, Jesus voltou para o seio da sua casa, da sua família. Peçamos ao Senhor que abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa. Como um velho canto do Padre Zezinho, abençoa, Senhor, a família, abençoa, Senhor, a família, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a sua família. Abençoa, Senhor, a tua casa. Abençoa a todos nós, a todos familiares. Abençoa, Senhor, com cura, com libertação, com milagres, com conversão, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.